Olha, hoje nós no Papo de Tubarões trazemos uma mulher maravilhosa que vocês não vão acreditar a transformação que ela fez na vida dela e na vida da empresa que hoje ela é CEO. Hoje eu falo com Tijana Jankovic. Gente, ela é CEO da RAP, mas mais do que tudo, ela é uma mulher que transforma por todo lugar que ela passa. E nós vamos conversar com ela, saber um pouquinho da história dela. Tudo bem, Tijana? Tudo ótimo, Cris. Tô Obrigada muito- pelo convite. Então, antes de falar da RAP, que eu sei que você é CEO e uma mulher maravilhosa, eu adoro ver mulheres CEOs, eu queria conhecer um pouco mais da Tiana. Me conta como é que começou a tua ideia de querer seguir carreira, essa tua vontade, esse teu motor que te levou a fazer tudo isso que você construiu. Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que começou bem na infância. Eu venho de uma família de empreendedores e principalmente de empreendedores femininos. Assim, a minha mãe era mega empreendedora, minha tia também. Acho que sempre tive assim modelos muito fortes. Porém, quando eu estava na faculdade, eu tive uma experiência muito, dizemos, traumática com o empreendedorismo que me fez desviar no começo da minha carreira. E isso é uma história para um filme, assim, de um dia. Mas, basicamente, imagina que eu cresci na Sérvia. E eu cresci, né, nos anos 80, anos 90, que eu cresci num socialismo, dizemos, como sistema. Minha mãe era empresária no momento que você não podia ser empresária, né? Você não podia ter uma empresa privada, tudo era público. Então, ela meio que operava uma empresa privada, inclusive uma fábrica de cosméticos em todo o Olha seu só. ramo, por baixo de uma casca de um instituto de pesquisa público, que era o jeito que você podia fazer as coisas acontecer naquele momento. Só que quando eu estava na faculdade, eu estava já em Milão, na faculdade, que é onde eu fiz o meu curso. Mas você podia sair do país. Não, você podia, não tinha nenhum problema nesse sentido, mas a organização econômica era essa mesmo. Não era bem como lá a Rússia, mas também não era, dizemos, o ocidente capitalista também não, né? Estava nesse meio. E basicamente, no momento que eu estava na faculdade, mudou de regime, né? Teve, dizemos, uma revolução política no país. E logo em seguida começou o processo de privatização acelerada. Então, todas as empresas públicas foram privatizadas, vendidas. Muitos capital estrangeiro entrando, comprando empresas, etc. Só que a grande maioria das empresas eram completamente quebradas, com dívida, sem produção boa, etc. E a empresa da minha mãe era fantástica, né? Tinha lucro bom, crescendo muito, etc. Então, ela estava numa situação onde, depois de trabalhar nessa empresa por 15 anos, ela tinha que comprar a própria empresa. Numa leilão, era literalmente isso. E como a empresa era, dizemos, uma joia no meio de trigo de empresas falidas, tinha muitos interessados. E a leilão foi muito para cima do que ela podia pagar. No final, ela foi até o fim, ela optou por, né, dar o preço mais alto, mesmo tendo que se endividar depois, absurdo, né, para comprar a própria empresa. Mas, como tinha vários aí interesses políticos envolvidos, etc., ela foi logo em seguida ameaçada, desqualificada desse processo de leilão e depois ameaçada politicamente, etc., de sair da empresa e de desistir desse projeto. E que ela não quis fazer, e por isso que te digo, é uma matéria de um filme, assim, mas acabou tendo que fazer porque real estava ameaçada, assim, de coisas muito sérias. Então, isso foi uma experiência muito traumática para mim, que eu sempre quis, né, seguir dizemos, o caminho de empreendedorismo. E a minha ideia até era, depois da faculdade, voltar para a Sérvia, começar uma coisa por lá. Meu pai já tinha a empresa dele, de, assim, dizemos, uma editora na época, uma editora boutique, assim, dizemos, na época, que também estava começando. Mas eu desisti de tudo isso. E eu fui para Londres e entrei no mercado financeiro, né, num caminho que eu, honestamente, nunca desejei para mim, mas que eu senti que naquele momento era uma opção que era mais segura. Um oásis, né? Exato, no meio de tanta confusão. exato. E eu queria fugir de tudo, sabe? E eu demorei 8 anos. Foi uma experiência fantástica, assim, olhando para trás. Não me arrependo de jeito nenhum. Tive muita sorte de, no mercado financeiro, banco de investimento, né, ter uma diretora mulher e até uma head de área mulher. Muito raro, né? Porque o mercado financeiro é bem machista, né? Muito realmente, mais ainda, né? Eu de era homens. na mesa de operações mesmo, na bolsa, assim, praticamente não tinha mulheres.
por isso, né, elas cuidaram muito bem de mim, me levavam, assim, eu lembro que eu tinha, né, 22, 23 anos na época, eu não saía de avião, visitava cliente em Marrocos, na Rússia, Médio Oriente inteiro, assim, que era meio que a área que a gente visitava, foi bom. Mas sabe quando você faz alguma coisa e você, né, tem uma remuneração boa, você vê que você vai seguir um caminho que pouca coisa pode dar errado. É um trabalho intelectualmente, sim, dizemos, interessante, mas você não sente, assim… Completa. E não tem, assim, nada de gratificante no que você faz. Você pensa assim, como se eu fosse falar pra você agora, Cris, o meu trabalho é fazer isso, isso, e eu não sei o que eu me Você orgulho não era do apaixonada. trabalho que eu Talvez fiz, fosse sabe? um mercado que você não fosse apaixonada. Exato. E aí, mas foi o mercado financeiro que me trouxe para o Brasil a primeira vez. Isso foi em 2013, na véspera do carnaval. Então, eu sempre digo que foi destino. Que quem chega no Brasil na véspera do carnaval não vai mais embora, né? Que eu acho que é isso que definitivamente aconteceu comigo. E eu vim, assim, muito sem planos. Fui convidada pelo banco que começava uma área aqui, a área bem que parecida com o que eu fazia em Londres. Era para ser uma coisa super temporária, um ano e meio, talvez. Mas, por mais que o comecinho foi um pouco difícil, que eu não falava uma palavra de português, nunca tinha viajado para América E Latina. hoje você fala português perfeitamente, né? Obrigada. Coisa que mais me orgulho. Mas aí eu cheguei e o comecinho foi um pouco difícil para se acostumar, mas depois, uma vez acostumada, eu não quis mais ir embora. O que te segurou no Brasil? Então, eu acho que assim, eu sempre digo que tem 2 tipos de estrangeiros no Brasil. Os que chegam e em menos de 1 ano fogem, assim, à primeira oportunidade, que não se acostumam. E os que superam esse primeiro período e nunca mais vão embora. De todos os meus amigos estrangeiros que tenho aqui, ninguém ficou no Brasil 4 anos. Ou ficou muito pouco, ou tá aqui até hoje sem planos de sair. Ah, não tem um meio termo. Porque eu acho que Brasil é isso, não tem meio termo, né? Tem Ame ou coisas deixo, que né? As são… pessoas falam. Porque é verdade, você ama isso. Paixão, ódio, é isso mesmo. Você se Porque, apaixona. eu acho que pra mim, o que eu mais me apaixonei foi a possibilidade de eu conseguir contribuir muito a uma sociedade que, na minha visão, vindo da Europa, ainda é uma sociedade em construção, Tem sabe? muita oportunidade, né? Muita oportunidade, Você fala que o muito… Brasil é um país das oportunidades. E as pessoas falam, imagina, é um país difícil e tal. É difícil, mas tá cheio de oportunidades. Se você quiser crescer aqui, tem muita oportunidade, né? Exatamente por isso, porque imagina, você pode olhar do lado negativo e falar, não, tem tantos problemas, ou você pode olhar o copo meio cheio e falar, não, mas cada um desses problemas é uma possibilidade, uma oportunidade. E eu enxerguei muito assim, no profissional, também no pessoal, sabe? Que eu achei que é uma mistura muito legal das pessoas, das diferentes culturas. O Brasil é extremamente receptivo. Eu digo É, não até é? que o Brasil tem Hospitaleiro, assim. uma discriminação positiva para os estrangeiros, sabe? Eu sempre me senti assim, até as Acolhida. pessoas eram extremamente, assim, receptivas comigo por saber que eu não sou daqui, etc. Acho que isso só pegou que na época eu aprendi português, assim, mais ou menos. E eu estagnei por muito tempo num nível básico, porque ninguém me corrigia, assim. Todo mundo achava o máximo, eu falava português e ficava por isso mesmo. Só depois que eu aí comecei a ler, né, a realmente me aperfeiçoar. E aí eu fiquei. E tanto que 3 anos depois de eu chegar no Brasil, o banco já me deu uma oportunidade de uma grande promoção de ir para Nova York. Falaram, bom, você passou um tempo, né, tratando de mercados emergentes da Europa, depois América Latina. Agora a gente quer ou que você volte a Londres ou ir para Nova York, outra sede, né, do banco, para compartilhar esse conhecimento com os clientes dos principais centros, né? E eu não quis, e ninguém entendendo. Quem recusa ser expatriada para Nova York, né? Tipo, Claro. sonho de todo um mundo, sonho de muita assim, gente. sabe? Quantos anos você tinha nessa época? 28? Nossa, 28 anos em Nova York, num cargo com um Exato. salário maravilhoso. É o que todo mundo mais sonha, né? Exatamente. E você deixou de fazer isso pra fazer o quê? Então, eu acabei fazendo, mas muito contra a vontade. E foi o que me empurrou. Eu sempre digo que passei só 1 ano lá, mas sempre digo que foi o
melhor e o pior ano da minha vida. O pior, porque eu não quis ir, então sabe quando você começa algo já com o pé pra trás? Então você só vê coisa ruim, assim, eu sempre falava, eu sou um rato, eu virei um rato, porque eu passo 1h30 no metrô, abaixo da terra, às 6 da manhã, nesse frio, assim, sabe? Mas por outro lado, eu digo que era o melhor, porque provavelmente se não tivesse acontecido isso, eu não teria o impulso de deixar isso tudo, de deixar uma carreira Bem no sucedida. mercado financeiro É. muito bem encaminhada. E na minha visão, esse é um ponto interessante, é recomeçar de zero. Porque mercado financeiro tem isso, é muito prestigioso, mas é muito específico. Então, você tá lá dentro, né? Muitas vezes até os colegas até hoje me falam, ai, como é que você fez? Porque não dá pra sair, tipo, não, você não sabe fazer nada fora daqui. Sabe muita coisa aqui dentro, mas você não sabe nada fora daqui. E era a minha impressão também, eu achava que eu ia começar de zero, assim, que eu não sabia nada no mundo real. Tanto que eu decidi ir pro mercado de tecnologia, eu estava apaixonada do que o Uber fazia no mundo na época, principalmente no Brasil, que, olha, isso é um ótimo exemplo, né? Quanto o Uber transformou, né? No O Brasil, Brasil, quanta impressionante. oportunidade foi Foi criada. criada. E falei, não, é pra lá que eu vou. Aí eu me desdobrei pra encontrar alguém que eu conhecia, alguém lá dentro pra me recomendar e tal. Só que assim, eu tinha 8, 9 anos de carreira já na época. E eu apliquei para uma vaga de analista, de tanto que eu achava que eu não sabia fazer Nada. isso, que eu tinha que começar de zero. Tinha até assim um grande apoio do meu marido que falou: não, é para você ser feliz, não precisa ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro depois, sabe? Eu tava preocupadíssima, assim. Acabou que não era bem assim. Claro. E que durante até o processo de entrar, eu fui promovida no processo de entrevistas, né? Entrei numa posição até de diretora, né? Não é nada, tipo, nesse Iniciante, sentido, mas principiante. foi Você tava esperando. trabalho, assim, de autodescobrimento, assim, importantíssimo pra mim. E que sempre digo, assim, isso foi em final de 2015, sempre digo que foi, assim, o ponto de, assim, mudança 180 graus da minha Então, vida logo pro que você melhor. saiu do mercado financeiro, você entrou na Uber? Na Uber, isso mesmo. Já numa posição de diretoria. Isso. E aí, quanto tempo você ficou lá? Fiquei 3 anos. Fiquei até o IPO, assim, foi um grande marco, né, para todos nós dessa geração. Foi uma geração de ouro, eu digo, principalmente aqui no Brasil. A gente viu o Brasil virou o primeiro mercado para Uber, né? Maior. Maior que Estados Unidos, né? Não em faturamento, mas em número de corridas. Justamente porque tinha tanta demanda suprimida por esse tipo de serviço, né? Tinha tanta necessidade para esse tipo de Quando serviço. você pensa, né, eu adoro um engenheiro de obra feita, né? Porque quando você está feito é fácil entender, mas quando você olha para trás, você fala, não existia aquele negócio de você ficar na rua, na chuva, esperando um táxi passar. Eu lembro que uma vez eu estava em Paris. Eu ia muito para Paris, porque eu tinha distribuição de marcas internacionais. Quase todas eram sede em Paris, então eu ia muito. Eu adorava ir na Lafayette, porque a Lafayette é uma escola para quem mexe com varejo de cosméticos. Você vê as promoções, as ações de ponto de venda, o merchandising, as vitrines, tudo aquilo ali, tudo é uma lição, é uma aula. Então eu ficava horas na Galeria Lafayette e sempre comprava alguns produtos que eu achava interessante para voltar e olhar isso, ver se para o Brasil encaixava, coisas que tinham lançado ali, etc. E aí, essa vez, eu comprei lá uma sacola cheia de produtos de cosméticos, que pesa bastante, e é uma sacola de papel. Eu saio da Galeria Lafayette e começa a chover. Mas era uma chuva torrencial, daquelas que te pega e me molhou inteira, inclusive a sacola de papel. E a sacola de papel começou a desmanchar e eu comecei a abraçar a sacola de papel para ela não cair tudo no meio da rua. E eu andava no meio da rua desesperada até de um táxi, porque era muito longe do meu hotel. Então eu falava, não dá para eu ir a pé, e desse jeito que tá chovendo, essa sacola vai quebrar, eu preciso achar um táxi de qualquer jeito. Diana, eu fiquei horas na chuva e eu não achava um táxi de jeito nenhum. Aí chegou uma hora, eu falei, eu vou pedir uma carona. Então toda vez que eu vi um homem sozinho dentro de um carro que parecia assim, um motorista de alguém, alguma coisa, eu falava, vai, você me dá uma carona e tal. Até que de repente, realmente, um cara parou, posso te ajudar? Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso de uma carona, eu tô mais de 2 horas aqui nessa fila, porque começou a chover muito. Paris começa a chover, você não acha mais táxi. Lá fiquei eu 2 horas. Olha, eu nunca mais esqueci desse dia. Eu, no final, arrumei esse cara que me deu uma carona, me deixou no hotel. Era um motorista de alguém, sei lá de quem, e que me salvou, assim. Mas aí você para, por que alguém tem que passar por isso?
né? É tão mais prático. Hoje você vai lá no aplicativo, chama o Uber, vem onde você está, você sabe quem ele é, você não está no carro de alguém desconhecido. Que ideia maravilhosa. Pois é, e você sabe que você foi visionária, porque a ideia da Uber aconteceu exatamente na mesma situação sua. O fundador da Uber também ficou parado numa chuva em Paris. Ah, vai. Juro, depois você lê a história. É Ficou mesmo? parado numa chuva em Paris, acho que era uma feira, alguma coisa assim. E também, tipo, nossa, é um absurdo eu estar aqui nessa situação. E foi assim que nasceu a ideia. Mas a ideia é brilhante mesmo. E depois, engraçado que o Uber fez história, porque aí começou a ter Uber de tudo. Eu lembro que quando no Shark Tank as pessoas apresentavam uma coisa, eu falei, bom, isso é um Uber de manicure, isso é um Uber de jogador de futebol, isso é um Uber de goleiro de futebol. Era um Uber de todas as coisas que surgiram depois nesse mesmo formato e modelo de negócio, né? Exatamente. E aí depois do Uber você foi para onde? Depois do Uber, eu passei um período na Google. E assim, posso ser sincera, é a única experiência que eu não gostei. É mesmo? Mas não porque eu acho que o Google é uma empresa maravilhosa. Acho que em muitos sentidos a melhor empresa do mundo, com certeza. E eu entendo que muitas pessoas têm um sonho de trabalhar lá e realmente você consegue, tentam por muito tempo e quando conseguem nunca mais saem. Realmente raríssimo alguém sair. Mas acho que pra mim, eu senti que eu estava entrando na Google meio que na época que eu estava saindo de licença, minha primeira filha nasceu. E quando eu voltei da licença, você vê que eu tive uma energia extra, assim? Eu queria fazer acontecer muita coisa, assim. Um banho de hormônio, né? A irmã da gravidez é deve um ter banho de sido, hormônio. sei lá, mas eu acho que também pra mim foi. Porque imagina, eu não tenho família aqui. Meu marido também é de Minas, com Bahia, também não tem família aqui. É longe, né? É. Então, assim, a gente teve um bebê, a gente não sabia o que fazer. Não tinha família, não tinha nenhuma referência. Então, assim, eu acho que pra mim, esse período de licença era tão difícil, mas tão, assim, desafiador, que depois eu falei, nossa, o trabalho é muito fácil. Eu vou fazer muita mais coisa. E eu virei, assim, meio que ao contrário. Eu virei muito mais propensa a risco, sabe? Eu queria coisas arriscadas. Você não queria ficar na zona de conforto. Que realmente podiam fazer Te desafiasse. diferença, etc. E acho que a Google já na época era uma coisa estabelecida, um modelo de negócio comprovado. Não tinha por que você inventar muito quando estava funcionando fantasticamente o que já estava lá, né? Então, por isso que eu não fiquei tanto tempo lá, porque tive aprendizagem fantástica, conheci muitas pessoas muito legais lá, mas saí depois de 1 ano e meio e entrei no Rappi no meio do furacão de pandemia. Que foi assim, uma loucura, sabe? O Rappi ele é muito disruptivo, né? Também, muito Olha, eu disruptivo. sempre digo que o Rappi, ele não é realmente, e eu duvido que jamais possa ser uma empresa. Porque um dia vai ser uma empresa pública, mas mesmo assim eu não acho que vai poder, pelas pessoas de dentro, nunca vai ser descrito como uma empresa. Porque sempre foi mais uma incubadora, mais uma, assim, tribo de empreendedores pensando junto e criando junto, e a cultura muito reforçada lá dentro, do que, dizemos, uma estrutura corporativa, assim, que funciona sob certas regras. E você tem esse perfil, né? Você não é uma pessoa com padrão executivo, você é uma intraempreendedora mesmo. Você trabalha Exatamente, como é o que eu acho que empreendedora é o que eu dentro de mais um negócio. gosto. É o que Tá mais na gosto. cara que você é Foi a muito Tavico a lá da sua minha mãe e do seu jornada pai. na Uber também foi total intraempreendedorismo, tanto que foi uma… Assim, na época no Uber era muito engraçado, porque não tinha muito posições, tinha problemas a resolver. Então, quando eu entrei, o problema era, bom, demanda no Brasil, infinita. Pessoas querendo dirigir com a Uber, infinito também. Mas tem um problema, as pessoas não têm carro. Porque é muito difícil ter carro no Brasil. As pessoas não têm acesso. Era aquela época de impeachment, né? Mudança de governo, Foi taxa de 2015, foi um juro. ano difícil, uma crise no Brasil Exato. pesada. Então, muito desemprego, muitas pessoas precisando disso. Mas, assim, juros de financiamento de carro 30%, sem chance, né? E é engraçado, porque eu entrei com toda a minha bagagem financeira, falando, eu vou estruturar financiamento de veículos que vai ter uma SPV nas Ilhas Cayman, que eu vou tranchar. Impossível. Nada disso. Aí que eu entrei na realidade, que, assim, 90% dos motoristas estavam negativados no Serasa por dívidas pequenas de eletrodomésticos que compraram, mas que depois, né, ficaram desempregados, não conseguiram comprar.
E aí a gente estruturou lá dentro, basicamente uma empresa própria, né, dentro da Uber, junto com Localiza e outras locadoras, que Pra alocar virou os depois carros. um negócio gigante, gigante, assim, para ambas as empresas, que dizemos cruzou essa ponte, né, que fez isso acontecer, que fez essa possibilidade para todo mundo acontecer. E isso foi muito gratificante, olhar para trás e falar, Explodiu, né? Porque nossa, resolveu a dor, explodiu. é um negócio que cresceu, assim, exponencialmente e que realmente, assim, contribuiu muito para as empresas, mas também para as pessoas que Claro. tiveram, Transformou sabe, a foi vida de muito todo legal. mundo. É. E Rappi é uma empresa que pensa 100% desta forma, assim. Até assim, os fundadores sempre falam, quando a gente precisa começar uma nova área, a gente fala, vamos achar um empreendedor para isso, né? Nunca, E os nunca falamos. fundadores ainda estão muito presentes na companhia? Estão, mas A empresa sempre nasceu na Colômbia. Colômbia. Na E eles são Colômbia. colombianos mesmo. Eles são colombianos, mas eles também sempre hoje focando muito nos ideias novas, nos negócios novos. Então, não tanto na gestão da empresa no dia a dia, mas nos negócios novos, né? Então, um dos fundadores muito focado na questão de Rappi Bank, né? Que é uma instituição financeira do Rappi agora. Outro focando em algumas outras inovações, mas sim, são um grande modelo que sustenta essa cultura, que todos se chamam lá dentro de sócios, né? Não de colegas, não de… Nunca falamos, vamos contratar alguém. Sempre vamos achar um empreendedor, né? Pra Então, tocar essa área. isso Eu penso muito assim, muito sabia? especial. Eu acredito em empresas que têm menos graus hierárquicos, onde cada um é dono da sua área e toca aquilo como se fosse uma micro, pequena empresa dentro da empresa. Porque cada departamento é uma empresa. Ele tem o seu conta a pagar, o seu conta a receber, o seu budget, o seu tal. Não é. Sua área de marketing, sua área de captação, sua área de gestão. Então, se você pensar assim, você vai criar núcleos que todos eles podem inovar, com a cultura da inovação, cada um pode criar alguma coisa nova. E a tua empresa vai estar sempre crescendo. Em vez de pessoas cuidando de pessoas cuidando do negócio, né? Exato. E eu acho que tem um ponto adicional, que com essas empresas que são, assim, eu digo, tem empresas, né, que são B2B, B2C, mas Rappi, Uber, todas as marketplaces são as empresas no extremo de B2C, né? Porque você tá lá inserido na vida do seu consumidor, né? Não é uma coisa que o seu consumidor vai consumir uma vez por ano, não. Ele consome diariamente, Rappi, você vê muitas pessoas usam 3, 4 vezes por dia, né? Sobretudo desde que a gente inventou Turbo, né? Que é uma droga viciante, dizemos que… É muito rápido, né? Exato. Como é que vocês conseguem fazer isso? Tem um centro de distribuição em cada lugar, mais próximo? Sim, então o Turbo é, assim, um conjunto de várias tecnologias e, dizemos, organizações operacionais que fazem isso acontecer, né? Que a gente vê muito no Twitter, as pessoas postando… Rappi é uma bruxaria, eles têm câmeras na minha geladeira, eles sabem o que falta, já manda. Mas, na verdade, sim, é uma rede de microcentros de distribuição, né? Tinha aquele conceito de dark kitchens, né, para as cozinhas, agora é dark stores, né? Dizemos, uns mini CDs fechados, que estão, assim, tem uma aqui na Lorena, inclusive, depois eu te passo que você vai ver. Falei, é aqui. Em vários pontos da cidade. E normalmente a gente já tem mais de 100 desses, né, no Brasil. E É próprio isso, tudo próprio. É próprio, é 100% verticalizado. A gente trabalha com os nossos parceiros varejistas para abastecimento, né? Então, alguns produtos você vai ver no Turbo, você consegue comprar vinhos de Santa Luzia, castanhas, de vários outros As coisas parceiros. que mais você pega dentro da sua classificação de A a Z, lá o itens A. De venda. Exato. Mas funciona assim, você tem uma área enxuta de entrega, normalmente 2 quilômetros de raio. Você tem uma tecnologia muito rafinada lá dentro, porque a pessoa que faz o picking dos produtos, né, que junta o seu pedido, tem 2 minutos para fazer isso, né? Então, é um machine learning constante de o que sai com o que, para que a ordem dos produtos… esteja tudo perto para conseguir fazer em 2 minutos. Exatamente. Depois tem mais 1 minuto para mim que processar o pedido, né? Passar não é caixa, mas enfim, um checkout que tem lá dentro da loja. E aí tem amplo tempo para entrega, né? Porque a ideia não é isso, é uma coisa que muitas vezes a gente precisa explicar, mas não a ideia que o entregador precisa correr e… Não, pensa se tem 7 minutos para uma entrega de menos de 2 quilômetros, né?
Por isso que muitas vezes chega até antes de 10 minutos, né? Chega em 5, 6 minutos, que as pessoas não acreditam. Mas a outra coisa que a gente aprendeu com Turbo, que era extremamente interessante, é que, obviamente, você começa a entender como é que é a dinâmica de compra de cada bairro, que é completamente diferente. Então, não é um abastecimento geral. Dizemos, todas as lojas têm… Uma loja tem entre 1.000 e 1.200 itens, né? Diferentes. SKUs, que a gente chama. Mas não são iguais em todas as lojas. Cada bairro tem a sua Cada especificidade. bairro tem a sua lista completamente diferente. Se perguntar São Paulo, geral aqui, São Paulo Central, a gente vende muito pão fresco, assim, pão que a gente abastece de Galeria dos Pães, inclusive, que é nosso Parceiro. É assim, top 3 itens, assim. Recife foi uma cidade que, assim, foi revolucionada por Turbo, até do ponto de vista de aceitação de serviço, até foi mais que São Paulo, sabe, proporcionalmente. Tipo, Recife amou Turbo. Mas Recife vende frango. Número 1 de venda é frango. Cada cidade é uma coisa. Tipos de frango, sabe? Tem 10 diferentes itens de frango em Recife, porque é o que mais sai, assim. Então é muito engraçado, assim. Mas foi uma, assim, foi uma experiência fantástica, assim, participar na criação disso, na expansão disso. E, assim, entender sempre… Gente, eu vou virar cliente do Rappi Turbo para pão. Com certeza, Porque é muito oportuno. eu tive até agora, recentemente, um padeiro que passava na minha casa e deixava o pão. Eu morei 17 anos na mesma casa, depois eu morei 20 anos em outra. E eu tinha lá o padeiro que me deixava o pão. Só que aquele padeiro passa 5, 6 horas da manhã e eu tomo café da manhã, 7h30, 8h. Então, até eu tomar café, o pão tá meio murcho. Eu falava, tem que esquentar o pão, aí não dá tempo, eu tô sempre atrasado, porque eu tô indo pro treino, não sei o que. Bom, acabou que eu acabei não comendo o meu pão, porque ele tá sempre ruim. Aí que agora eu tô mudando para um apartamento, falei, como é que eu vou fazer com o meu pão, né? Porque eu adoro pão. Juro, se me falar assim, qual é um alimento que você comeria só ele, o resto da vida, acho que seria pão. Eu adoro pão e queijo, eu amo. Aí eu falei, como é que eu vou fazer no apartamento com o pão? Eu já sei que tem um turbo lá do meu lado. Isso aí. Eu vou usar o turbo, porque em 7 minutos vai chegar sem pão fresco. Exato. A hora que eu quiser. Exatamente. Maravilhosa. Adorei. Gente, tá aí, ó. Pão fresco pelo Rappi, pelo Turbo. Que incrível. E me conta uma coisa. Qual é o item que mais vende de todos? Acho que em São Paulo é pão mesmo. E em geral, assim, mudam os itens bastante. Até, por exemplo, Copa, né? Foi uma explosão de cerveja. Turbo, de cerveja, etc. Acaba tendo algumas datas, né? Você vai ver, Dia das Mães vai chegar, a gente vai vender flores, chocolates que vão explodir naquele dia. Então, eu digo que, assim, Turbo é uma mini manifestação do mundo, sabe? Ele acompanha o ciclo de consumo, de varejo, você consegue usar. E até ele, por isso que ele é extremamente valioso para os nossos parceiros de indústria, né? Para exemplos, né? Unilever, P&G, Coca-Cola, que trabalham conosco para ter esses dados de consumo, para entender até quando vão lançar novos produtos, fazer um sampling separado. Então, a gente já sabe que você ama pão, né? Você vai virar cliente. Pão, então, assim, imagina que vamos lançar um pão, alguém quer dizer lançar um pão novo. A gente já vai falar, não, essa é uma cliente que precisa experimentar esse produto. Tem um sistema de controle de banco de dados maravilhoso. Exato. Não, acho que o principal, assim… Porque ele vive de dados. Exatamente. O crescimento todo deve estar baseado nisso. 100%. Conhecer o seu cliente, conhecer o bairro, né? E tem umas coisas, assim, engraçadas que acontecem, né? Você vê as pessoas falando como Turbo salva a vida deles, porque, né, tem um momento quando você precisa de papel higiênico e não tem em casa. Chega na hora certa. Liga pro Turbo correndo. E como é ser CEO mulher? Você achou alguma dificuldade? Você acha que teve alguma, sei lá, alguma resistência? Eu acho que assim, eu sempre passei por, acho que desde muito nova, passei por áreas, né, onde eu era uma minoria, ou muitas vezes A única mulher, né? Eu também. Desde assim, colégio, eu fui para um colégio lá na Europa do Leste, tinha esses colégios muito específicos de matemática, até lá já, desde que 14 anos de idade, já tava 10% de mulheres, né, em própria frente.
Eu acho que o que mais mudou pra mim, Cris, foi quando eu assumi essa posição, eu vi quanto eu consigo inspirar e quanto eu consigo impactar outras mulheres e quanto isso sim é importante, sabe? Acho que por eu ter tido uma sorte de nunca ter me faltado modelos de mulheres, honestamente eu nunca parei muito pra refletir sobre Tem isso. pouco mesmo, né, modelos de mulheres que te inspiram. Tem pouco. Na história você vai buscar algumas, mas assim, tem algumas pra mim, né, mas quando eu olho no meu dia a dia, assim, tem muito poucas mesmo. Mas se você pensa só assim, uma já eu olho até quando eu era adolescente, né, estudante, a gente não tinha muitos modelos empresárias, políticas, pessoas, né, de Políticas terceiro setor. principalmente, né, tem A muito gente poucas. olhava modelos, atrizes, né, tipo, isso era assim, dizemos, É, mulheres famosas, que nada contra, obviamente, mas não é um caminho que muita gente vai seguir, né, um é, caminho, dizemos que específico, é muito muito específico. específico, né. Eu acho que a gente está avançando nesse sentido. Eu acho que hoje, até no Brasil, assim, acho que no mercado de tecnologia, acho que o Brasil ainda precisa melhorar muito em muitos setores, né? Acho que mercado financeiro é um. Inclusive, né, eu vou palestrar hoje num evento com a Karina, que é CEO do Banco BMG, que eu acho que é a primeira CEO mulher de um banco no Brasil da história, assim. É, Muito a fazer ainda nesse sentido. precisamos trazê-la pra cá. Acho que vários Papo de outros, eu já Tubarões. vou, já vou avisá-la hoje à É, noite. Mas eu acho que, assim, no mercado de tecnologia no Brasil, acho que é um dos mercados que tá na vanguarda nesse sentido, acho que tem bastante. Mas mesmo assim, eu acho que muito tem que ser feito ainda pra e eu tento fazer, mas acho que, assim, nós temos que fazer muito mais pra não ter uma história única, sabe? Porque nem todo mundo pode se identificar com o caminho de uma de nós, né? Um caminho meu é um, o seu é outro, e não é porque a gente copia o caminho de uma de outra que é a única receita de sucesso. E acho que a gente precisa de mais dessa pluralidade, para que as mulheres que vêm de diferentes, né, de diferentes meios, de diferentes formações, diferentes oportunidades que tiveram ou não, possam achar o modelo que mais se adequa ao que elas querem seguir. eu eu conversei um pouco com a Tiana outro dia, para que a gente fizesse um grupo de mulheres CEOs, né. Não é um grupo de WhatsApp, é um grupo onde a gente pudesse realmente se encontrar, bater papo, conversar, trocar ideias, experiências e principalmente sugestões de coisas que a gente pode fazer, melhorar, justamente para trazer outras mulheres para esse caminho, né. Eu estou naquela brincadeira de que mulher puxa mulher, né. E se a gente conseguir puxar outras para esse caminho, inspirar outras mulheres, vai ser maravilhoso. Então acho que a gente pode ter realmente esse grupo. E aí ela já topou esse meu desafio. E aí no juntas nós Com vamos começar prazer. a Sempre convidar topo. convidar um monte de CEOs para fazer parte desse grupo. Não pode ser muito grande, acho que umas 10, 12 assim, para que a gente realmente fique próximo e realmente consiga fazer as coisas. Eu gosto, para mim é muito importante que na prática a gente consiga fazer alguma coisa que você olha e fala: "Nossa, fizemos isso", sabe, porque senão a gente fala: "Por que que nós estamos com o tempo que nós temos, que é quase nada, nenhum", acho que esse é uma matéria-prima mais escassa que nós temos, que é o tempo, a gente vive correndo, eh, ter um grupo que a gente realmente o fato da gente se encontrar vá prosperar e criar coisas na prática que vai mudar a vida das pessoas, né. Com certeza, com Porque pra certeza. gente eu acho que você é muito parecida comigo nisso, né, no papo que a gente teve outro dia, eh a gente gosta de transformar a vida das pessoas, né. E tem tanto ainda por E tá no fazer, teu assim. olho isso, tá no teu olho, tá no trabalho que você fez no Uber, né, quando você falou: "Cris, ali a gente transformava a vida das pessoas". E agora no Rappi, essa oportunidade de transformar a vida de tanta gente, né, tantos entregadores e todas essas empresas e todo esse negócio gigantesco. A gente vai ter que chamar ela de novo para vir aqui conversar conosco, porque o tempo hoje dela tá mais curto, mas assim, você vai ter que voltar, porque olha, eu tenho muitas perguntas para você. Com Tem muita certeza, coisa conte para a gente comigo. continuar conversando, e eu tenho certeza que você é uma grande inspiração para muitas mulheres. Parabéns pela sua Muito trajetória. obrigada. Papo de Tubarões conversou com a CEO da Rappi, Tiana Jankovic. Maravilhoso. Muito obrigada. Eu estava preocupada com o seu tempo, por isso que
Olha Mas deu quantas certo, perguntas. acho Eu que tô na segunda-feira. Não, deu Olha, super. vamos pro episódio 2. Episódio 2. E você que está aqui nos assistindo, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like aqui para que todo mundo saiba das nossas histórias, porque a gente vai transformar a vida de muitas pessoas através desse podcast. Fique ligado.